Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Bom, vamos chegar nesse resultado aqui no Canva gratuito. O pós-produção ele destaca bastante os azuis, se vocês repararem, tanto no uniforme, como na imagem de fundo, como no logo do cruzeiro ali em cima. O background aí, não, background não, a pós-produção, ela dá esse destaque aí pra gente. Uma arte aí muito solicitada de contratação, né? Então cria essa arte aqui, esse modelo aí, para vocês conseguirem me acompanhar aí de um jeito bem simples no Canva gratuito. Então as imagens estão na descrição, é só você baixar e me acompanhar nesse processo criativo, não tem segredo, tá? Ó, as imagens estão aí, então se você me acompanhar você vai ver como que é simples chegar nesse resultado utilizando somente o Canva gratuito, tá bom? Então, resolução padrão deste canal é de 1080 pixels de largura por 1350 pixels de altura, formato feed para Instagram, ok? E não tem segredo, você vai baixar as imagens, criou seu novo design, a gente já pode vir para a criação aqui, ó. Então, por exemplo, background aqui não tem segredo, tá vendo? Ó? Só posicionar aqui, ó. Inclusive, este fundo aqui, ó, a gente vai deixar ele aqui desta forma, tá vendo? Ó? Não tem segredo, ele não está muito focado, né? Não tem uma nitidez tão grande, mas isso não implica em nada, porque tipo, a gente vai colocar muita informação em cima, então é só um detalhe que aí ele pode, a gente pode deixar ele dessa forma. Acho que dá até para vir aqui em editar e trazer um pouco de nitidez. Vamos ver se a gente melhora isso aqui. Ou não melhorou muito. Melhor deixar assim mesmo, não tem problema. Essa aqui é a imagem de fundo, tá? Beleza. Posicionamos a imagem de fundo, essa imagem aqui, ó, do Gabigol, por exemplo. Vou jogar ela aqui, eu vou trabalhar ela para vocês verem. Então a gente vai clicar nela, né, em editar aqui, a gente pode vir na terceira opção, né, ó, com pincelada, e aqui a gente vai indo, por exemplo, aqui eu posso diminuir o pincel. Por que estou diminuindo o pincel? Porque eu quero contornar aqui, ó, onde eu não quero, tipo, onde eu quero tirar a cor da pele, por exemplo, tá vendo? Então se eu encostar no azul, eu vou tirar a cor do uniforme, e a minha ideia, né, é tirar apenas a cor aí do... Atenção, você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um super book de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito simplificado. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, famosos backgrounds das artes, conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo, R$47. É menos que uma pizza. Esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar. Então não perde tempo. Clica no link fixado no primeiro comentário e garante seu acesso ao pack agora mesmo. A saturação da pele dele, né, pra gente poder focar bastante nas cores do cruzeiro, que é o azul, tá vendo? Então se a gente contornar aqui, por exemplo, né, essa parte aqui mais difícil com um pincel menor, fica mais fácil depois a gente fazer as partes aqui, ó, essas partes aqui não tem tanto risco, tá vendo? E por que isso? Porque se a gente errar aqui, não tem como a gente dar um Ctrl Z e voltar, a gente teria que desmarcar tudo, e isso implicaria em todo o processo, ter que repetir todo o processo novamente por um erro só. Então por isso que é muito importante tomar cuidado aí, tá? Quando você estiver fazendo este efeito aqui dentro do Canva. É um efeito muito simples, porém ele requer aí essa questão aí de atenção, tá vendo? Então por exemplo aqui, perto da camiseta, eu posso diminuir ao máximo. Posso deixar assim, tá vendo? E aí agora posso aumentar o pincel aqui, ó, um pouquinho, e tá vendo aqui o processo já fica um pouco mais simples, mais fácil, ó. Se pegar fora da imagem não tem problema, o problema é pegar na imagem, numa parte que a gente não quer remover a cor. Aqui eu não vou acelerar essa parte do vídeo para vocês verem, né, que esse procedimento ele não leva tanto tempo assim para fazer, é só você realmente ter a paciência de vir aqui, ó,
e fazer isso aqui. Dá para você jogar no Gemini também, né, na inteligência artificial, e pedir para tirar a saturação, mas um designer de verdade ele vai ter a paciência de fazer esse trabalho aqui um pouquinho mais manual, né, como sempre foi. As inteligências artificiais estão aí para facilitar a nossa vida, mas a gente também não pode ficar, né, preguiçoso, porque tem elas aí à disposição. Tá vendo? Então aqui, por exemplo, ó, tô pegando a parte mais digamos, mais trabalhosa, tá vendo? E aí depois a gente pode, por exemplo, aumentar o pincel aqui, ó, e ganhar bastante tempo aqui, ó, tá vendo? Então não tem segredo, vou deixar assim, dessa forma. Falta só o outro braço agora, ó. Essa parte azul, inclusive, eu não quero pegar, né? Acho que é a munhequeira que se chama, que ele está utilizando. Então aqui, ó, vim na calma, tá vendo? É um processo, né, que ele leva um pouquinho de tempo, mas vale a pena porque o resultado fica bem interessante aí no final do trabalho. Tá vendo? Então aqui a gente pode vir com calma, né? O vídeo ele não vai ficar tão longo, talvez só adicione uns 2 minutos a mais só de vídeo, porque vocês estão vendo que eu comecei, né, no máximo a uns 2 minutos e só falta aqui a mão dele aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então aqui, por exemplo, a gente pode diminuir bastante o pincel, ó. Tá vendo? A gente pode diminuir bastante o pincel. Deixar aqui dessa forma aqui, ó, os dedos dele já estou finalizando, como vocês podem ver, ó. Então o procedimento, né, leva um certo tempinho, mas o resultado final, como sempre, ele é bem interessante aí, ó. Então aqui, por exemplo, ó, eu posso deixar assim e aqui, ó, só contornar aqui essa parte aqui, ó, um pouquinho mais chatinha, tá vendo? Agora eu posso até aumentar um pouquinho do pincel aí, finalizar aqui, ó. Tá vendo? Então tá dessa forma aqui, como vocês podem ver, ó. Então beleza, fiz isso, posso vir ajustar, remover saturação, ó, claridade e nitidez aqui, ó. Não são valores fixos, você pode aplicar tanto mais quanto menos, só a saturação que realmente você precisa tirar toda, tá? E contraste aí um pouquinho e tá aí, ó. A gente já aplicou o efeito na foto, então aqui na perna não precisa, que é uma parte da imagem que não vai aparecer. A gente pode deixar a imagem mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Acho que nem precisa aumentar tanto, mas eu vou deixar ela mais ou menos assim. E o que eu vou fazer aqui também, ó? Posso vir em editar novamente. Posso vir aqui em sombras. Posso vir aqui em contorno. Deixar isso aqui no branco. E deixar bem pequenininho aqui, ó. Só um leve contorno, tá vendo? Então beleza, a parte principal aqui da imagem, que é a imagem dele, né, dentro do Flash já está feita, e essa parte aqui, ó, do escrito atrás eu vou mostrar para vocês aqui na prática agora, ó. Então tá aqui, ó, por exemplo, ó, contratado Cruzeiro Esporte Clube, tá vendo? Então vou desagrupar e mostrar para vocês, ó, como que a gente vai fazer. Então a gente vai vir aqui em texto, título, e, ó, vamos pegar a Head Now 3138, vamos escrever aqui, ó, contratado. Vamos colocar isso aqui no negrito, aumentar, ó. Agora a gente pode duplicar isso aqui, diminuir bastante e escrever aqui, ó, Cruzeiro Esporte Clube. Podemos tirar o negrito e podemos aí, ó, por exemplo, aqui eu deixei, ó, no tamanho de 30, tá vendo? Aqui tá no tamanho de 149. Então diminui 2, ó. E aqui está o tamanho de 30. E o espaçamento entre letras, ó, a gente tem 405. Então aqui eu posso vir, ó, espaçamento entre letras 405. Tá vendo? Ó?
E aqui eu posso aumentar e posicionar aqui abaixo, ó. Tá vendo? O ideal é que acompanhe o mesmo tamanho do nome aqui, ó. Então, se precisar aumentar mais um pouquinho, não tem problema. Vou deixar mais ou menos assim, ó. Posso baixar um pouco, tá vendo? Esse aqui ele tá um pouquinho menor, ó. A gente pode deixar mais ou menos aqui e colocar aqui. Depois que a gente fizer isso, a gente pode agrupar. Agrupamos aqui, ó. Vocês podem ver que a gente só vai aumentar isso aqui. Então, eu vou jogar aqui, ó, por exemplo, na minha imagem original. Vou aumentar bastante, ó. Vou deixar aqui, ó. Tá vendo? Então tá contratado, ó. Tá aparecendo mais ou menos aqui, ó. Tá aparecendo o tratado. Quer ver? Tem até o N aqui, ó. Então tô pegando como base ali minha primeira criação. Então tá mais ou menos assim, ó. Contratado. Aí eu posso descer isso aqui, ó. Tá vendo? Dentro das camadas. Tá vendo? E vou duplicar isso aqui, ó. Vou duplicar uma vez aqui, posso até mudar aqui o posicionamento para aparecer o C e tudo mais. E posso colocar outra aqui embaixo. Então a gente tem aí, ó, este efeito aqui, tá vendo? Contratado, né? Tá dessa forma aí. Beleza? A gente já tá finalizando porque é uma arte bem simples de se fazer. Então a gente pode vir aqui no quadrado, por exemplo, dentro de elementos. Pegar um quadrado aqui das formas. Fazer aquele gradiente de sempre, para quem acompanha o canal já sabe como funciona. Então a gente vai pegar esse quadrado aqui, a gente vai colocar ele no preto, vir em gradiente, segunda cor no preto, vamos transparecer. Beleza, esse gradiente ele vai vir aqui embaixo, ó, então deixa eu só posicionar ele em 90 graus, ele vai vir aqui embaixo, tá? O gradiente vai vir aqui, e a gente pode, por exemplo, duplicar esse gradiente, colocar na parte de cima, como sempre, para quem acompanha as artes, vê que eu sempre vou fazendo isso aqui. E a gente pode posicionar, né, abaixo da imagem do Gabigol, então posso colocar aqui. E como eu falei para vocês, ó, o background, se vocês repararem, né, a imagem que a gente utilizou de fundo, ó, os detalhes eles nem importam pra gente aqui, a gente foca mais nesse estilo de gradiente que tem aqui atrás, tá vendo? Ó? Então mesmo que a imagem não esteja tão nítida, ela não faz muita diferença aqui, né, no nosso resultado final, porque é só um detalhezinho para não deixar uma cor chapada, é pra gente ter colocado um background aí de fundo, tá? Beleza, a gente está com esse resultado, ó. A gente vai aplicar aqui o logo do Cruzeiro aqui em cima, ó. Não tem segredo, tá vendo? Ó? Então posso descer até um pouquinho, deixar aqui. Posso vir aqui fazer essa busca agora, ó. Com essa busca a gente pode pegar um elemento gratuito aqui, ó. Por exemplo, a gente pode utilizar esse aqui, mas não foi esse que eu utilizei, cara. Deixa eu só achar o que eu utilizei. Foi esse aqui, ó. Deixei ele no branco, que aqui a gente pode escrever aqui, né, contratado novamente. Então a gente pode vir aqui e pegar a mesma fonte, o procedimento é o mesmo, né, ó, contratado. E aqui a gente vai colocar no maiúsculo, só que aqui a gente vai utilizar um gradiente, ó. Então eu vou mostrar para vocês aí, ó. Então aqui a gente vai estar aqui em cor sólida, por exemplo. Você pode inserir essa cor aqui, que está aparecendo para vocês, que eu estou clicando nela. Pode vir em gradiente e na segunda cor a gente inserir essa tonalidade de azul aqui, tá vendo? Aí a gente vai ter esse estilo aqui, ó, de contratado. Se vocês, né, perceberem, a gente está seguindo, né, uma ideia bem parecida com a imagem de fundo, né? O azul mais claro aqui, o azul mais escuro do lado direito da imagem, tá vendo? Então a gente tem aqui a palavra contratado, tá vendo? E aqui embaixo a gente pode escrever, né, o nome do jogador. Então a gente pode colocar aqui, ó, Gabriel Barbosa. Podemos deixar até um espaço aqui, ó, escrever Gabigol, por exemplo. Podemos utilizar a Red Now mesmo e podemos aumentar o espaçamento entre letras aqui, ó, e deixar essa informação aqui embaixo, ó, diminuir, ó. Tá vendo? Então eu falei pra vocês que é uma arte super simples de se criar, ó. Gabriel Barbosa, contratado, ó, Gabigol, tá vendo? Você pode até diminuir aqui, ó. Gabriel Barbosa, que é o S, né? A gente pode deixar aqui e diminuir mais um pouco. E beleza, a gente já tem a arte, tá vendo como ela é simples de ser criada dentro do Canva? E a gente pode vir aqui, baixar essa imagem aqui, ó, e aplicar um pós-produção para destacar os azuis, né, e ter um resultado um pouquinho mais intenso aí
para a gente finalizar nosso trabalho dentro do Canva. Então, para quem chegou até aqui comigo, a aula ainda não acabou, mas já quero agradecer por você ter chegado até aqui comigo. Quero pedir que você se inscreva, que você deixe sugestões aí nos comentários. O YouTube entende que os comentários é uma das coisas mais importantes, né, do engajamento aí do vídeo. Então, qualquer comentário que você deixar, ele é muito bem-vindo, tá? Então, a imagem que eu criei, eu já baixei ela aqui, eu sempre coloco ela acima do meu trabalho. Para quem acompanha aqui o canal já sabe como funciona. Para você que é a primeira vez, a gente vai posicionar a imagem aqui, ó. Vamos vir em editar. E aqui em editar a gente pode, por exemplo, trabalhar um pouquinho de contraste, um pouquinho de brilho, saturação, ó, pra gente ganhar os azuis, tá vendo? Um pouquinho de nitidez e um pouquinho de claridade. Dá para finalizar sim, para quem quiser, ó, já tem diferença, tá vendo? Principalmente nas tonalidades de azul. Mas quem quiser aplicar um filtro, por exemplo, também, né, para enriquecer ainda mais o resultado, pode aplicar, ó. Tem vários filtros, né, mas acho que vou ficar no fresco mesmo. Mas aí você pode ir testando aqui, ó, tem várias opções, tá? Tô mostrando para vocês aí o resultado final aqui, ó, tá vendo? A gente viu o destaque na pele dele, nos azuis, por exemplo, e a gente chega nesse resultado aqui, ó, utilizando somente o Canva gratuito. Então, para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$ 14,53 por mês ou R$ 97,00 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.